Olá, boa noite. Hoje nós temos live, né, gente? Esse bate-papo tão gostoso e de tanto aprendizado que nós temos quase todas as semanas. Dá um oi para mim, quem já estiver aqui. Vou enviar aqui alguns convites. Gente, façam isso também. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o nosso convidado para iniciar essa live imperdível comigo, Dr. Gustavo Veloso. Só enviar aqui esses convites. Enquanto isso, vocês vão chegando para o nosso bate-papo. Aí, ó. Ok, já enviei para alguns. Deixa eu ver se meu convidado já está por aqui. Já está por aqui, ó. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Deixa só ele me aceitar, gente. Olá, doutor Gustavo. Boa noite, tudo bem, doutora Boa Cristiane? noite. Deu certinho aí, né? Deu, aprendi a mexer com esse Instagram. Ah, assim que é bom. Eu aprendi com a minha menina de 9 anos. Aí a gente aprende com os meninos mesmo. O pessoal tá chegando aí. Vamos dar só um minutinho? Estou aproveitando aqui, enviando alguns convites também para esse nosso bate-papo que vai ser assim fantástico. Deixa eu só enviar aqui, ok. A gente já está com algumas pessoas, o pessoal entrando aqui. E o bom do Instagram, doutor, é que as pessoas podem interagir conosco, né? Ok. Isso é muito bom. Nós podemos dar início, 7h33. Então, boa noite a todos. Doutor Gustavo, mais uma vez, boa noite. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceito, né, o meu convite. Fiquei muito feliz. Passa por aqui, né, vários profissionais que contribuem bastante para o nosso trabalho aí nas empresas, para o nosso dia a dia. E o objetivo é a gente poder fazer melhor o nosso trabalho nas empresas, podendo trazer, né, o benefício para o trabalhador. E tirar aí as dúvidas, né? Nós tivemos mudanças normativas recentemente. Então, mas você compartilhar o seu conhecimento será de grande valia para nós. Queria que deixar você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Tá, ok, gente, boa noite, quem está nos assistindo. É, Meu nome é Gustavo, eu sou Veloso, né? Eu sou médico do trabalho, atuo nessa área já tem mais ou menos uns 15 anos. E não comecei minha carreira profissional como médico do trabalho, mas como médico clínico, e me especializei em nefrologia e depois acabei começando, né, descobrindo essa área e tomando gosto por ela e acabei, inclusive, me dedicando hoje exclusivamente, né, à medicina do trabalho. E a doutora Gleiciane me mandou um e-mail me pedindo para participar, então eu estou aqui a convite da doutora Gleiciane e, antes de mais nada, eu, né, posso comentar que não há nenhum conflito de interesse aqui para a gente trocar essas ideias aqui hoje, passar um pouquinho, né, dessa pequena experiência que eu tenho, porque na verdade eu aprendo diariamente também com os colegas, né, e atualmente estou exercendo atualmente não, há 15 anos, né, exerço atividade como perito do Ministério Público do Trabalho, e de modo que a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia com os colegas, né, porque o que é interessante nessa atividade é que é uma atividade que a gente vê de tudo, né? Então, de todas as áreas, conversa com todos os colegas e aprende sempre, né? Então, o que eu puder aí para a gente discutir hoje, a gente tem uns minutinhos para conversar. Eu acho isso muito pertinente. Eu acho, né, essa oportunidade de a gente conversar com profissionais da área, porque eu acabei tomando gosto pela medicina do trabalho e acho uma atividade dos profissionais de saúde e segurança em geral, né? Uma atividade muito importante, né? Nós trabalhamos aí praticamente aí com
né, a nossa população economicamente ativa, mas principalmente com o pessoal, né, mais né, empregado, assalariado. Nós temos hoje aí, girando aí em torno de 40 milhões de brasileiros e mais as suas famílias, que aqui a gente acaba também levando qualidade de vida para toda essa população, né? Então, eu acho assim, é uma atividade que não deixa de ser, né, importante dentro da própria saúde pública desse país. E a gente tem dados tão ruins, né, da nossa atividade aqui no Brasil, né? O Brasil hoje é top 5, top 4, né, em termos de acidentes e adoecimentos assim, relacionados ao trabalho. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura ainda muito ruim, né, de prevenção, de promoção da saúde, né, aqui no país. E a gente vai devagarzinho, né, mudando um pouquinho. E eu acho que isso é importante, o trabalho dos profissionais, né? Quanto mais a gente tiver profissionais, né, competentes né, que vistam a camisa mesmo e possam conversar com os empresários, explicando para eles, né, a importância dessa nossa atividade para as empresas, né, para o trabalhador, para o próprio país, né? Então eu acho muito importante isso, né? E o médico do trabalho, e nós profissionais, eu falo médico, mas profissionais de saúde, né? Dessa área de saúde e segurança. A gente tem que ter um tato muito grande, né? Para conversar com o trabalhador, conversar com o próprio dono da empresa, com os gestores, né? Então, eu acho realmente assim uma atividade com muitos desafios, mas com uma missão muito importante e com um compromisso também muito importante nosso também. Verdade, eu concordo com você, viu, doutor? Eu falo que é sempre um trabalho de formiguinho nosso, né? A gente vai indo ali caminhando aos poucos para a gente conseguir atingir esse objetivo. E o legal do nosso bate-papo aqui é, da mesma forma da ergonomia está relacionada aí à segurança, né? A medicina, as pessoas às vezes veem a ergonomia só para evitar ali uma lesão, melhorar a posto de trabalho. Mas através da ergonomia nós também evitamos muitos acidentes, né? Muitos acidentes estão relacionados com a falta da ergonomia também. E esse Sem dúvida. bate-papo é muito importante. Quem tenta fazer ergonomia só com NR17 não consegue. Né? A ergonomia ela transita entre outras áreas, a gente depende, né, do conhecimento de outros profissionais, a gente depende 100% ali do trabalhador, do que ele nos fala. Então é muito importante mesmo esse diálogo. E durante, né, a semana eu recebi algumas perguntas, algumas dúvidas que o pessoal trouxe para a gente poder estar aqui batendo esse papo nessa live de hoje. E uma delas foi qual que é a diferença da fiscalização do Ministério do Trabalho para o Ministério Público? Bem, a diferença é o seguinte, Glicene. O auditor do Ministério do Trabalho, ele fiscaliza de forma proativa as empresas, né? Então, eles têm, às vezes, algum temário, que às vezes eles dão foco naquele temário, aquele tipo de empresa, aquele tipo de atividade econômica, mas eles têm uma proatividade, né? E eles espontaneamente vão nas empresas e fazem essa fiscalização. No Ministério Público, a fiscalização que nós peritos fazemos é sempre mediante um processo de investigação. Então, não é uma atividade proativa, né? Requer inicialmente uma denúncia, né, para o Ministério Público. Então, é aberto um procedimento de investigação, né, nessa área de meio ambiente e trabalho, e aí isso é encaminhado para a assessoria técnica, e aí a gente analisa se é o caso, necessidade de fazer uma inspeção em loco ou não. Porque, às vezes, apenas com a documentação que nós temos no próprio processo, já é suficiente para que a gente possa chegar a alguma conclusão com relação àquela denúncia, né? Se a denúncia é a veracidade daquela denúncia, se ela é verídica ou não, né? E a gente pode requerer mais documentos. Então, às vezes, e no meu caso particularmente, a grande parte das auditorias são feitas através de documentos. Apenas quando eu não consigo, né, concluir através de documentos, mesmo porque nós temos uma carência muito grande de peritos, né? Então, assim, hoje para o estado de Minas, só tenho eu que fico responsável, né, de fazer essas análises. Então, assim,
É uma demanda muito grande, né? Infelizmente, a gente não dá conta. Se eu tivesse, inclusive, que fazer essas fiscalizações em loco, que eu acho que, inclusive, talvez sempre é muito melhor do que se olhar documento, né? Uhum. Realmente ia demandar muito mais tempo, né? Por isso que é importante sempre a documentação que é encaminhada, né, para esse tipo de auditoria, né, seja no Ministério do Trabalho, seja no Ministério Público do Trabalho, é importante que essa documentação ela seja bastante clara, né? Porque eu até comento muito, fazer a auditoria de documento não é fácil, porque às vezes a gente também comete erros. Erros porque a gente fica preso a apenas o que está escrito naquela documentação. E às vezes o profissional faz muito mais do que aquilo, mas ele às vezes não registra, ele não apresenta claramente os resultados, as rotinas do seu trabalho. Então, na hora que nós vamos fazer uma perícia, nós já vamos concluir, às vezes a gente, né, acaba sendo, vamos dizer assim, um pouco mais restritivo do que o próprio trabalho que o colega desenvolveu, né, na nossa conclusão, mas é porque a gente fica preso o que está nos autos, como a gente fala, né? Então, assim, prestar muita atenção quando for elaborar esses documentos, né, que elabore de forma que uma pessoa que esteja lendo aquilo ali consiga entender tudo que o profissional fez e todos os resultados que ele atingiu, né? Então, basicamente, essa é a diferença. Perfeito. Tem uma questão assim que nós ergonomistas, né? Às vezes, quando nós, antes mesmo de visitar um posto de trabalho, a gente tem o hábito de procurar na medicina, solicitar ali os dados do absenteísmo, né? Para a gente saber o que nós estamos prevenindo. Trabalhar ergonomia não é só falar do posto de trabalho, né, doutor Gustavo? É a gente entender aquele posto de trabalho, ver se tem adoecimentos ou não. E às vezes a gente tem algumas dificuldades, né? Às vezes o médico acha que o ergonomista não precisa ter acesso ali às informações de saúde do trabalhador. E aí eu queria perguntar para você, na sua visão, você também como um especialista em ergonomia, né? Você concorda sobre a importância desse dado para o trabalho ergonômico? Olha, Glicena, é fundamental. Primeiro, essa integração, né, entre o trabalho do ergonomista e do médico do trabalho, ele tem que ser um trabalho bem próximo, um com o outro. Né? Por quê? Porque o que acontece? Quando você vai começar um trabalho de ergonomia dentro de uma empresa, por exemplo, a primeira coisa é você estabelecer a sua demanda, né? O que a gente chama da instrumentalização ali do trabalho ergonômico. Né? Primeiro item lá, qual que é a demanda disso aí? E essa demanda, ela vai surgir muitas vezes do próprio absenteísmo, das queixas dos trabalhadores, dos acidentes que você se referiu há pouco. Então, assim, são situações que acende o alerta de que alguma coisa tem que ser feita ali. Né? Então, assim, é um dado importantíssimo, inclusive até para você priorizar uma determinada análise ergonômica de um setor em relação a outro, são esses requisitos. Né? A Uhum. questão de acidente, doenças, queixas, né? Não apenas o risco ergonômico que você está vendo, a quantidade de trabalhadores. Então, assim, o profissional ele tem liberdade de estabelecer ali alguns critérios e alguns requisitos, né, para estabelecer prioridades entre um setor e outro. Né? Então, o absenteísmo é importante tanto para começar, para dar o start ali, daquele trabalho ergonômico, quanto também para o próprio monitoramento e controle dos resultados do próprio trabalho ergonômico. Porque depois que você analisa um risco, prescreve ali medidas para você eliminá-lo, ou reduzir, né, mitigar esse risco. Como é que você vai controlar, como é que você vai auditar aquilo, se aquilo que você prescreveu de fato foi efetivo? É o resultado do seu trabalho, que vai ser o quê? Diminuição das queixas dos trabalhadores, ou então zerar aquilo. O absenteísmo também relacionado ao risco ergonômico também, zerar aquilo ali. Você não vai ter mais acidentes, mais queixas. Então, esse monitoramento do absenteísmo, ele é importante tanto no início do trabalho ergonômico, quanto na própria
no próprio monitoramento e controle dos resultados do estudo ergonômico. E aí quem que vai fazer isso? Às vezes eu vejo empresas, por exemplo, fica aquela história. Não, o PCMSO não faz isso porque deixa para a ergonomia. A ergonomia também não faz isso porque deixa para o PCMSO. Então, assim, você vê que quando começa a ter esse tipo de conflito, é porque não existe uma integração, né, entre o trabalho desses profissionais. Então, por isso que é interessante, dentro da saúde e segurança, você ter as rotinas, né, e o trabalho em conjunto de todos esses profissionais, porque o trabalho é interligado, os objetivos são interligados e os resultados para todos os profissionais estão na mesma linha. Então, basicamente, a questão do absenteísmo é isso. Tá? Eu vejo que, assim, às vezes a medicina da empresa fica com receio, principalmente quando está em período de fiscalização, de demonstrar esses dados como se fosse ter alguma punição por a empresa ter lá o absenteísmo, algum atestado em relação ao osteomuscular, né? Mas, na verdade, não existe na literatura mesmo algo que condene, né, a empresa de ter ou não ter. O que não pode é não tratar, né, essas informações e ter ações para mitigar, cuidar desses trabalhadores. Agora, as informações, elas são super importantes, né? Uma coisa também importante que eu estou lembrando aqui é o seguinte: na medicina, essa nossa área de saúde e segurança do trabalho, dados isolados nunca devem ser interpretados, né? Então, dados isolados é como se fosse uma fotografia do que está acontecendo lá naquele ambiente de trabalho. Nós trabalhamos, e o mais importante, não é a fotografia, mas é o filme. Então, o importante é o quê? São esses dados de saúde e segurança ao longo da toda a série histórica da empresa. Então, a empresa não tem que ficar com medo de mostrar o resultado do absenteísmo dela ali, não. Ela tem que mostrar o seguinte, como que está toda a série histórica dela. Às vezes você está pegando ali um momento ali, né? Você pega um determinado, vamos pegar um absenteísmo geral, não específico de determinada patologia, mas a gente sabe que durante o ano você tem variações, né? Aumenta o absenteísmo, por exemplo, no meio do ano, em função das doenças respiratórias, que é o mais comum. Então, assim, isso vai variar. O importante, inclusive, dentro do estudo do absenteísmo, e outra coisa também que eu vejo muito, é você estratificar esse estudo. Então, às vezes eu recebo, por exemplo, estudo do absenteísmo de empresas, que é aquele estudo macro, né? Então, a empresa me manda assim, o índice de absenteísmo dela, né? É o número de trabalhadores, o número de afastamento dividido pelo número de trabalhadores, você tem um índice de absenteísmo, você tem até índices assim, estatísticos da OIT, que você pode ter como referência da sua própria atividade econômica, mas esses índices macro, para nós profissionais assim, não servem muito não. Nós precisamos de dados mais discriminados. Então, quando você vai estudar o absenteísmo, você precisa estudar o seguinte: os setores da empresa, os postos de trabalho. Então, por quê? Porque às vezes você pode ter um índice de absenteísmo baixinho na empresa, 1,5, por exemplo, 1, e você tem um determinado setor da empresa com absenteísmo de 3,5, 4. Então, isso depende muito, e aí é um alerta para aquele posto, para aquele setor. Por isso que é importante quando, por exemplo, a empresa faz isso, até nos encaminha isso para avaliar, é importante que isso aí seja estratificado. Eu costumo, inclusive, até orientar, por exemplo, as empresas, quais os CIDs, quais as patologias que a gente tem que incluir nesse estudo do absenteísmo. A gente tem que incluir aquelas patologias que estão relacionadas aos riscos que foram identificados, né, no PGE, no PCMSO, e eu também sugiro acrescentar também aquelas patologias com nexo técnico-epidemiológico com a atividade econômica da empresa. Então, é sempre interessante esses dois caminhos, né? Principalmente quando você vai começar a elaborar um programa para uma empresa, né, que você não tem conhecimento muito sobre aquela atividade econômica, procure, né, lá no decreto da Previdência, o 3048 lá, em relação à atividade econômica da empresa, quais são as patologias mais frequentes naquela empresa. E você já começa a fazer o programa e se preocupar com aquelas patologias, até que os riscos da sua empresa sejam analisados de forma mais pormenorizada. Uhum. Tá ok? Ótimo, isso mesmo.
Vou para a próxima, tá? Com a sua experiência no Ministério Público do Trabalho, quais são os problemas mais recorrentes que você encontra em relação à medicina e ergonomia nas empresas? Olha, essa é uma pergunta longa, né? É o seguinte, com relação à medicina do trabalho, eu acho que o maior problema que eu tenho hoje é com relação ao estudo do nexo causal ocupacional, né? E isso basta ver as nossas estatísticas que nós temos hoje no INSS, né? Então, gente, eu sei mais ou menos de cabeça, vamos pegar um ano aqui de 2018. Nós tivemos aí uns 600 e tantas mil acidentes de trabalho registrados pelo INSS. Mais de 20% desses 600 e tantos mil, 20 e tantos por cento, foram acidentes, né, que foram caracterizados pelo INSS sem CAT, através do nexo técnico epidemiológico. A gente sabe que desse montante aí de 20 e tantos por cento, que dava quase 200 mil casos, né, a gente sabe que a maioria disso são doenças do trabalho. Porque quando você tem um acidente típico, normalmente a CAT é emitida. Quando você tem um acidente de trajeto, isso também é registrado. O grande problema que a gente tem são as doenças do trabalho. Seja doença do trabalho, doenças profissionais. Doenças profissionais ainda é mais fácil, né? Porque tem ali aquela atividade econômica, a doença só pode surgir ali. O problema maior é a doença do trabalho. Então, o que a gente vê hoje? Eu vejo uma dificuldade muito grande hoje dos programas de medicina do trabalho de terem rotinas claras, né, para o estudo do nexo causal ocupacional. É raro eu encontrar um PCMSO em que o responsável, né, o antigo coordenador, agora o responsável técnico, né, ele escreve lá direitinho as rotinas que ele vai seguir para fazer esse estudo do nexo. E que deve-se escrever isso, né? Nós, inclusive, recomendamos que seja, inclusive, de acordo com a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Que a gente tem resoluções específicas para os médicos que atendem os trabalhadores, que tem lá, né, né, os critérios para fazer esse estudo. E é importante que tenha essas rotinas, isso esteja registrado no PCMSO e que isso esteja comprovado. Então, fazendo ou não o estudo, que seja anotado no prontuário do trabalhador, quando esse estudo foi feito e a conclusão desse estudo. Então, assim, eu acho que o maior problema que eu tenho hoje, né, quando eu pego os programas de PCMSO, é a questão do estudo do nexo. E tem um outro item também, que inclusive a norma atual da NR7 trouxe isso claramente, embora nós já cobrávamos isso aqui, que é a vigilância em saúde que nós falamos, que é o rastreamento ativo e passivo das queixas dos trabalhadores. Isso é um outro ponto também que é um pouco negligenciado aí na maioria dos programas, né? Os programas se preocupam muito em fazer o estudo do absenteísmo, né? E muitos programas, inclusive, reconhecem o estudo do absenteísmo como se fosse o estudo mais precoce que existe, né? Para você rastrear ali o adoecimento dos trabalhadores. Não é a vigilância, né? É o estudo das queixas, né? Seja na ocasião lá dos exames periódicos, seja na ocasião que o trabalhador procura espontaneamente um ambulatório. Então, isso tem que ser compilado, registrado, ver se isso tem relação com o risco da atividade dele, com o risco da atividade econômica dele, e se fazer o estudo do nexo disso aí também, né? Porque a gente sabe que não necessariamente o trabalhador tem que estar afastado para que a doença seja caracterizada como doença do trabalho, né? O trabalhador pode ter um agravo da saúde dele e ele não está inapto para o trabalho, continuar trabalhando normalmente. Foi aquele trabalhador que foi um ambulatório, se queixou de alguma coisa, ele está ali adoecido, mas não inapto para o trabalho, e isso passa também totalmente, né, negligenciado ali como estatística da empresa. Então, eu diria que, do ponto de vista da medicina do trabalho, a questão da vigilância em saúde é um ponto que tem que prestar atenção, e o estudo do nexo causal ocupacional. Tá? E vamos lá na ergonomia. Né? Ergonomia. Como ela, Isso, como agora ela, na ergonomia.
Com relação à ergonomia, também eu tenho vários, né, vários pontos para a gente discutir. São vários, né? Primeira coisa é aquilo que eu já até comentei aqui, a questão da instrumentalização do estudo ergonômico. É muito importante quando a gente recebe um estudo ergonômico, a primeira coisa que eu vou olhar no estudo ergonômico são todas aquelas etapas que o estudo deve ter. Né? Para começar, que nós já comentamos sobre a demanda, né? O estudo do ambiente técnico, o estudo do ambiente social, né? Isso é muito importante. A participação dos trabalhadores em todas as etapas, né, do trabalho ergonômico. Aí depois passa pelo estudo do layout, das condições de trabalho, da movimentação do trabalhador, né, da movimentação dos segmentos corporais, da questão do ambiente né, um pouco da higiene do trabalho, do ambiente do trabalho, e a questão da organização do trabalho. Então, assim, a análise ergonômica tem que, né, cercar todos esses pontos. Uma coisa muito importante na análise ergonômica é deixar claro, então é a questão da instrumentalização, primeiro ponto. O segundo ponto é deixar claro qual que é a metodologia que aquela análise ergonômica vai adotar para analisar, por exemplo, riscos biomecânicos, deixar claro com base no tipo de atividade. Porque eu pego muitas vezes análise ergonômica em que a metodologia ela não é compatível com aquele tipo de atividade econômica. Então, já é uma situação que o resultado já fica prejudicado. Né? Um outro ponto muito importante é a análise ergonômica identificar ou não o risco ergonômico. Parece brincadeira, mas o objetivo da análise ergonômica é exatamente identificar se uma atividade tem ou não risco ergonômico. Não é infrequente eu receber análises ergonômicas enormes em que eu fico procurando onde que está lá a identificação do risco e não existe. Então, assim, aquela análise ergonômica, ela descreve a atividade, faz estudos lá com ferramentas de tudo quanto é tipo. Então, e no final já passa para algumas prescrições de melhoria e conclui. Hora nenhuma você tem lá a definição se aquela atividade ou posto de trabalho tem ou não risco ergonômico. Então, isso passa batido, que é o objetivo maior da análise ergonômica. Então, assim, prestar atenção nisso, né? Eu acho que a análise ergonômica, o objetivo dela é exatamente isso. Ela tem que demonstrar, né, para o médico do trabalho, para o dono da empresa, enfim, tem risco ou não essa atividade. E outro ponto, assim que você identificar o risco, você deve classificar esse risco. É outro ponto também importante. Né? Por quê? Porque você, a partir dessa classificação de risco, é que vai ser um dado aí parametrizado. E para você, ao longo do tempo, você, por exemplo, instituir medidas para melhorar essa valoração. Né? Então, vamos supor, eu classifiquei aquela atividade com risco elevado. Depois que eu instituí medidas de melhoria, aquilo ali passou para um risco leve ou acabou o risco. Então, é muito importante que isso seja claramente identificado. Nós tínhamos um risco X, passamos por um risco Y, ou não tem mais risco. Então, isso é um outro ponto muito importante. E para finalizar a questão da ergonomia, um outro ponto também importante é a questão das propostas de melhoria ergonômica. Então, esse é outro ponto também que pega muito nas análises ergonômicas. Por exemplo, você tem uma análise ergonômica, às vezes, muito bem feita, com as rotinas, com a metodologia, identificou os riscos direitinho, valorou os riscos direitinho. Só na hora da pessoa prescrever as medidas de melhoria, a pessoa, o profissional, né, ele coloca de forma muito genérica a sugestão de melhoria, não atacando especificamente o risco que ele identificou. Então, se você pega lá a conclusão da análise ergonômica, vou dar um exemplo muito simples. Né? Na análise ergonômica, ele identificou que o trabalhador faz um levantamento de peso excessivo, colocando em risco a sua saúde. Na prescrição de melhoria, ele vai lá e coloca lá, vamos fazer um treinamento para esse trabalhador carregar peso. Isso, então, a gente vê muito isso. Vamos botar um tapete
para esse trabalhador. E não ataca especificamente o problema do levantamento de peso, da carga ali, né? Por quê? Porque às vezes é oneroso, às vezes precisa de um estudo para você mudar, às vezes, um layout de um posto de trabalho, mudar toda uma rotina da empresa. Então, assim, aí né, fica uma análise ergonômica bem feita, mas a prescrição, né, do objetivo ali de melhorar aquela situação ficou prejudicada. Então aí você acaba comprometendo todo o trabalho de ergonomia. Então, assim, basicamente, rapidamente, em resumo, é isso, né? Tanto da medicina do trabalho, quanto da ergonomia, chamar atenção para esses pontos. Tá ok? E o grande problema é que tem uma chance, né, dessa análise ergonômica ficar na gaveta, né? Não vai servir aí para muita coisa. Então, tem E que isso ter. acontece. E às vezes, assim, o que eu percebo dessas análises ergonômicas é que até uma sugestão para vocês profissionais da área. Vocês, cada página da análise ergonômica que vocês entregarem para a empresa, vocês fazem uma rubrica, ou então põem um número. Porque, por exemplo, eu já recebi análise ergonômica com páginas faltando. Então, o que acontece? Às vezes o profissional, ele passa para a empresa, né, algumas situações que devem ser feitas, que devem ser implementadas, algum cronograma, algumas medidas, e a empresa, para encaminhar para nós, ela tira aquelas páginas ali. Então, eu acho muito interessante que faça uma rubricazinha, porque isso acaba que é uma responsabilidade ali do profissional, né? Essa nossa área envolve, né, uma questão muito séria, que é a responsabilidade do próprio profissional. Nós podemos depois conversar um pouquinho isso mais adiante. Ok. Com essas mudanças aí, né, da NR1, você acredita, né, que com a nova NR1 perceberemos efetivamente essa interação da ergonomia, da segurança, da medicina? Olha, Graciane, é o seguinte, eu acredito que a mudança da redação da norma, ela vai tornar um pouquinho mais forte essa integração, essa necessidade dessa integração Uhum. entre os profissionais, principalmente de ergonomia, e o médico do trabalho. Porque antes dessa nova redação, quem gerenciava, e assim nós cobrávamos, quem gerenciava a ergonomia, no final das contas, era o próprio PCMSO. Porque o risco ergonômico, ele tinha que integrar o PCMSO. E o PCMSO, nós sempre enxergamos o PCMSO como um programa de gestão que tinha que apresentar resultados. Então, o risco ergonômico ele tinha que entrar dentro do PCMSO e o PCMSO tinha que apresentar resultados. Então, a análise ergonômica, como era integrante do PCMSO, teria que apresentar também resultados. Agora, com a nova redação, acontece que o risco ergonômico ele vai ser gerenciado agora pelo PGR. Né? Então, o PCMSO ele tem que informar, né? A análise ergonômica primeiro ela é feita, e a análise ergonômica é que vai informar a NR1 com relação aos riscos ergonômicos que existem ali naquele meio ambiente de trabalho. E a partir daí é que o PCMSO vai ser, então, elaborado. Mudou um pouquinho só essa relação. Né? Antes, a análise ergonômica referenciava-se ao PCMSO, porque lá que ela ia colocar o risco dela. Agora, a análise ergonômica vai se referenciar ao PGR, que vai se referenciar ao PCMSO. Então, na verdade, houve só uma dançazinha das cadeiras, mas eu acho que, em função disso, eu acho que vai haver uma integração maior entre os profissionais dessas áreas, tanto responsáveis pela elaboração do PGR, quanto do PCMSO e a análise ergonômica. Tá Verdade. ok? Ótimo. Eu vejo assim nas empresas, sempre quando a gente vai fazer as reuniões, né? Tem empresa que tem mais profissionais do que muito posto de saúde aí de bairro que tem muitos profissionais, né? Porém, cada um falando uma língua, você vai falar que tem um absenteísmo alto, o outro nem está sabendo. Então, essa integração é importante para a empresa mesmo poder ter os seus resultados, né, doutor? Não tem Claro. como fugir disso. E como o PCMSO deve ser construído a partir do GRO?
Olha, isso aí não tem muita dúvida, né? Na verdade, como nós comentamos agora, os riscos que vão ser extraídos ali para constituir o PMSO, eles vão vir agora do PGR, né? Então, Sim. assim, acaba que isso, inclusive, é um ponto que poderia até ser um pouquinho diferente, na minha opinião, porque acaba que isso, de certa forma, do jeito que foi redigido, acaba tirando um pouco da autonomia do médico do trabalho em reconhecer certos riscos, né, relacionados às atividades que anteriormente na redação antiga havia essa maior liberdade. Né? Hoje, Uhum. os riscos que têm que ser incluídos no PCMSO, eles têm que estar ali referenciados, né, no PGR. Né? E aí, né, é uma coisa que talvez, isso eu não fiquei muito feliz com a redação da norma, porque houve uma. Não vou dar apenas um exemplo, né? Por exemplo, com relação a uma coisa que eu me preocupo demais, que é a questão dos agentes químicos. Né? Dentro dos roles aí dos nossos agentes de risco, talvez um dos assuntos que mais me preocupa são os agentes químicos. Né? E nós tínhamos na antiga redação, não entrava no PCMSO, independentemente do limite de tolerância, todo agente químico, né, principalmente em função até da suscetibilidade do trabalhador à exposição a pequenas concentrações, nós considerávamos um risco, né, um agente químico. Hoje, como ele tem que ser extraído do PCMSO esse risco, ele só está entrando no PGR quando o nível de ação dele excede lá da exposição ao trabalhador. Então, assim, todos os agentes químicos, né, que o trabalhador está se expondo, mas em concentrações menores, mas que podem causar, sim, problemas de saúde no trabalhador, estão sendo excluídos do PGR e, consequentemente, do PCMSO. Então, antes nós tínhamos um pouco mais de autonomia com relação a isso, uma coisa que me preocupa muito. Mas, enfim, o PCMSO hoje, né, ele vai ser construído extraindo esses riscos lá do PGR, lá do GRO. Ótimo. Nós tivemos a atualização da NR7, né? Você acredita que ainda há pontos a melhorar? Olha, eu acredito que sim. Né? A gente precisa sempre estar melhorando um pouquinho a redação. Eu achei muito interessante da NR7, né? Inclusive eu abordo isso na reedição que eu fiz do livro lá que eu escrevi de 2018 sobre a gestão do PCMSO. O que eu acho importante é que agora ficou bastante pacificado a necessidade de você executar o PCMSO dentro de um modelo de gestão. Porque antes nós pedíamos, né, a gente cobrava isso das empresas, né, baseado naquela responsabilidade que existia lá na redação antiga, que o empregador era responsável em zelar pela eficácia do programa. Na redação antiga trazia esse termo. Então, baseado nisso, nós cobrávamos da empresa sempre que o PCMSO fosse gerenciado dentro de um modelo de gestão. Né? Mas algumas empresas não aceitavam, não entrava isso na cabeça delas. Era fazer aquele programinha lá de exames médicos, fazer aquele relatóriozinho anual básico, e era um programa que não tinha muito sentido. Né? Agora ficou bastante claro. Por quê? Porque o PCMSO ele tem que alimentar o PGR com seus dados. E o PGR, né, é a ideia do PGR para a execução de todas as demais MR, é que agora nós temos que a saúde e segurança hoje do trabalho no Brasil, ela tem que ser executada hoje dentro desse modelo de gestão. Sim. Então, hoje a gente não tem mais a saúde e segurança do trabalho sem ter a gente buscar objetivos claros, a gente buscar resultados, a gente buscar sempre uma melhoria contínua dos nossos indicadores de avaliação. Então, isso já ficou claro hoje. E a nova redação da NR7, acho que deixou isso bem claro, isso que é o ponto, para mim, mais importante da norma. Agora, teve alguns pontos que, de fato, parece que houve um pouco de... Nós andamos um pouquinho para trás, retroagimos um pouquinho no tempo. Mas depois eu quero até comentar um pouquinho. Primeiro eu vou comentar o que nós retroagimos, mas depois o que nós pensamos sobre isso. Tá. Uma coisa foi a questão da promoção de saúde.
né? Então, antes a promoção de saúde era uma coisa ampla, geral e restrita, né, para o médico do trabalho executado dentro da empresa. Importante era a qualidade de vida do trabalhador, independentemente dos agentes de risco que existiam dentro do meio ambiente de trabalho. E com a nova redação, né, isso ficou restrito apenas aos agentes de risco, né, identificados no PGR. Então, um programa de promoção de saúde um pouco mais restritivo. Então, isso aí não está de acordo, né, com a nossa lei orgânica da saúde, não está de acordo com a nossa Constituição. Enfim, isso aí é como se o PCMSO fosse muito restritivo, indo contra outras, né, normativas muito mais fortes que ele, né, uma norma, não é uma lei, né, não é uma medida constitucional. Então, isso aí é o seguinte, é muito importante, e a própria também, a questão do próprio balizamento profissional do médico do trabalho, que ele é responsável, né, enquanto médico do trabalho, a zelar ali pela promoção de saúde ampla do trabalhador, independentemente dos agentes de risco. Então, ficou uma coisa meio conflitante, né? Então, eu abordo isso, né, no livro. Acho que o médico tem que, nessa hora, tem que ter autonomia e ele tem que registrar no prontuário do trabalhador tudo que ele pode fazer para melhorar a qualidade de vida e a promoção de saúde para o trabalhador, ainda que o PCMSO da empresa seja mais restritivo. Então, a questão da promoção de saúde, eu achei que realmente nós andamos um pouquinho para trás. Eu já comentei a questão dos riscos químicos, que houve, né, ficou um pouco tolhido aí essa autonomia do médico em ter liberdade para identificar os agentes de risco, ter liberdade para colocar no ASO, né, inclusive a questão dos agentes de risco químico, né, que não estão contemplados no PGR lá, mas que às vezes tem uma pequena concentração, né, por exemplo, uma substância cancerígena, por exemplo, né, a nossa norma permite, né, ela cita até que acima de 10% de exposição a uma substância cancerígena, né, requer uma monitorização mais frequente. Isso não deveria nem ser escrito, né, porque uma substância cancerígena sequer, né, o certo era que o trabalhador né, tivesse contato com essa substância e não permitir uma quantidade de exposição. Então, isso aí também são coisas que não batem muito com a nossa literatura, né, científica. Os próprios indicadores biológicos de exposição e de efeito da norma também, tem muitos também já ultrapassados, mesmo com a revisão. Eles não foram atualizados de acordo com, né, algumas referências técnicas que nós temos aí de outras referências no mundo, de limite de tolerância. Né? Então, assim, a tolerância aqui foi muito grande no Brasil para alguns exposição a alguns tipos de agente químico. Por isso que isso é que mais me preocupa, né, dentro do meio ambiente de trabalho hoje, é a questão do agente de risco químico, né? Eu acho que todo mundo tem conhecimento, né? Nós temos no mundo hoje milhares e milhares de agentes químicos, né? Diariamente surgem mais outros produtos, basta você mudar alguns radicais, você já tem um produto novo. Quando esse produto novo ele tem alguma propriedade interessante, né, seja térmica, condutiva, seja lá de resistência, ele já entra no mercado sem qualquer estudo prévio. Isso sim, sem qualquer estudo prévio para o consumidor e sequer para o trabalhador. Aí o trabalhador é o último na escala de preocupação, né, que ele vai lidar ali diariamente com aquele produto, né? Então não são feitos estudos, né, sobre o impacto desse produto químico na vida do trabalhador, não só de problemas ali agudos, né, mas sobretudo em problemas crônicos que aquela substância vai causar no trabalhador, né? Seja na questão da fertilidade, seja na questão de alterações no sistema endócrino do trabalhador, seja alterações neurológicas crônicas, levando inclusive a quadros demenciais. Então, assim, é uma coisa muito séria essa questão dos agentes químicos, né? E nós ficamos meio presos aí com o que está no PGR, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, assim, nós temos muitas coisas para evoluir ainda, né? Nós temos muita coisa para avançar. Bem, são alguns pontos, né, que eu estou me lembrando aqui, né, que a gente ainda pode melhorar na norma, mas lembrando sempre o seguinte, nós profissionais de saúde e segurança, nós não devemos ficar restritos
apenas ao que essas normas, né, do Ministério do Trabalho orienta a gente a fazer e não fazer. Porque Verdade. a nossa responsabilidade vai muito mais que essas normas técnicas do Ministério do Trabalho, né? Nós temos que pensar o seguinte, a nossa lei maior lá, a nossa Constituição, fala lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas, tarará, tarará. Mas se essas normas, né, elas não estão compatíveis com a literatura técnica, com a literatura científica, a gente tem que ir pela literatura técnica e científica, sempre buscando, né, de acordo com nossos preceitos, inclusive éticos e profissionais, o melhor para aquele trabalhador, né? E ele tem que saber os riscos todos e a nossa obrigação é prevenir todos os riscos relacionados ao trabalho. Então, se falar assim, esse risco entra, esse risco não entra, risco psicossocial entra, que não entra, é uma discussão desnecessária. Por quê? Porque se existe um risco, nós, enquanto profissionais, nós não podemos ficar o quê? Negligentes e prudentes com relação a atuar sobre esse risco. Uhum, Ok? verdade. É um parêntese aqui, a Laila Vilela primeiro mandou um abraço para você, né? Olá, E um ela abraço para você também. contribuiu aqui. Ela sempre fala isso, né? A norma é o mínimo do mínimo, né? São condições Exatamente. mínimas. A gente precisa Isso ter, sim, mesmo. essa responsabilidade, né, doutor? Isso Isso mesmo. mesmo. Você falou sobre o seu livro, que por sinal é muito bom, e você fala dos 5 pilares, né, para a gestão do PSMSO, referenciando aí a partir da OIT, da própria NR1. Podia falar um É, pouquinho para a gente sobre esses pilares. só apenas resumidamente, na verdade, quando eu falo 5 pilares, esses pilares, na verdade, foi a própria né, Organização Mundial de Saúde que definiu, né? Não fui eu que defini, não. Então, assim, lá em 2000, ela escreveu, né, umas diretrizes para que fossem aplicadas em saúde e segurança no trabalho. Uma diretriz, né, para todos os países membros. Então, desde aquela época, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já deixava claro da necessidade de que a saúde e segurança do trabalho, ela sempre fosse executada dentro desse modelo, que a gente chama modelo de gestão, em que a gente procura sempre uma melhoria contínua daquele processo. Né? Porque o que a gente via muito era aqueles programas, né, de saúde e segurança, como eu já comentei aqui, que eram fotografia. Né? Então a pessoa me mandava uma fotografia como é que estava. Isso a longo prazo, isso não tem valor nenhum. Né? A gente tem que ver, como eu já comentei, o histórico, né? A série histórica. Né? Então a OIT, já chamando atenção nisso em 2000, publicou essas diretrizes, que ela foi inclusive traduzida para nós aqui no português pela Fundacentro em 2005. Né? E eu sempre aquilo me chamou muita atenção, e aí eu resolvi assim, destacar aquilo. Como assim? O que é importante? São 5 pilares, que na verdade é o que a NR1 fala hoje, que é o PDCA. Né? Você tem que planejar, você tem que executar, né? Você tem que auditar, e você faz aquele círculo de melhoria contínua. Né? Sendo Uhum, que o quinto pilar, né, que não está dentro desse PDCA aí, mas que é embutido nisso tudo aí, é a política da empresa. Né? Ou seja, a empresa ela tem que ter uma cultura de saúde e segurança do trabalho e envolver os trabalhadores nesse, né, nessa missão, nesse compromisso. Isso que a gente chama de política. Então, os 5 pilares, na verdade, primeiro, a diretoria da empresa, a própria empresa, ela se engajar na responsabilidade da saúde e segurança do trabalho, envolvendo os trabalhadores. E daí, em cima disso, aí entra no ciclo do PDCA. Então você tem o planejamento, né, a ação, a checagem daquilo ali e as melhorias. Né? E com os indicadores de avaliação para você ver se realmente aquele processo ali, né, ou seja, no final das contas, isso aí vai nos dar o quê? Vai nos mostrar se aquelas medidas que estão sendo adotadas pela organização de prevenção com relação aos riscos, se estão sendo efetivas.
E a gente tem que ter os nossos indicadores de avaliação para comprovar aquilo. Então, o profissional tem total liberdade de estabelecer quais os indicadores de avaliação que ele tem interesse ali de monitorar. E o importante é que esses indicadores de avaliação, eles sejam monitorados, sempre os mesmos, para que você possa monitorá-los anualmente e poder ir acompanhando aquilo ali. Tá? Então, a questão dos 5 pilares, em resumo, é isso aí. Ótimo. Quais são as consequências da gestão deficitária aí do PCMSO para a empresa, para o médico do trabalho? Acredito que também para o trabalhador, né? Ele vai ter aí, sofrer aí com essas consequências também. E isso também é longa a conversa. E ainda acrescenta ainda o prejuízo da União, né? O prejuízo do nosso país também, né? Então você tem prejuízo da empresa, você tem prejuízo do trabalhador, você tem prejuízo para o próprio médico também e para o próprio país. Então, assim, são muitas pessoas, são muitos atores aí que acabam, assim, né, tendo prejuízo nisso aí. Como é que a gente poderia rapidamente assim, resumir? Bem, para começar pelo país, né, você tem hoje no Brasil um gasto, né, para tratamento e reabilitação de profissionais e pagamentos de acidente de trabalho, né, de amputações e tudo mais, né, de auxílio acidente também. Então, assim, você tem todo um ônus, um gasto, né, para tratamento de trabalhadores que se acidentam, né, um custo enorme que, na verdade, não deveria existir. Existem estudos mostrando que se as normas, basta as normas, que nós já até vimos aqui, né, que tem que ser, elas são mínimas, né, em termos de referência para nós. Se elas fossem cumpridas efetivamente, existe estudo mostrando que 90%, né, desses agravos à saúde, dos acidentes, seriam eliminados. Né? Então, você vê que realmente assim, há uma importância muito grande, né, das empresas com relação a esse gasto que a gente tem de tratamento e reabilitação. Então, para a União seria isso. Para o trabalhador, está evidente, né? Ele vai adoecer em função de uma má gestão ali, né, seja da prescrição ali de medidas, falta de prescrição de medidas coletivas, de segurança, de eliminação de risco, de mudança das rotinas do procedimento de trabalho. Então, acho que não tem pior, acho que quem sofre mais é o trabalhador que se adoece e a nossa vida, a nossa saúde não tem preço. Né? Então, esse é do trabalhador. O problema do profissional é o seguinte, antes o profissional de saúde e segurança, ele passava meio na tangente dessa responsabilização. Né? Sempre quando o programa não era cumprido dentro de uma empresa de saúde e segurança, né, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, ia, né, ia no polo passivo ali apenas na empresa. Né? Agora, o que acontece? O trabalhador ele também está sendo chamado para se responsabilizar juntamente com a empresa com relação à má gestão. Né? Então, o profissional ele entra muitas vezes no polo passivo, seja no processo de investigação e até mesmo numa sentença. Né? Então, assim, num dano moral coletivo, né, ele pode entrar também, o profissional, porque era dever nele, profissional, ter cumprido com aqueles requisitos e ele não cumpriu. Então, ele tem que ter muita atenção com relação a isso também, o prejuízo próprio para ele também. E faltou, então, tem o trabalhador, a União, a empresa e quem mais? O INSS? O INSS, a Previdência. A Previdência. A Previdência, na verdade, ela vai ter que pagar, né, é um seguro, ela vai pagar, né, aquele trabalhador afastado, ela vai pagar para aquele trabalhador que está ali acidentado durante o período de saúde de recuperação. Às vezes, como eu comentei, até um auxílio acidente em função de uma sequela, alguma coisa, etc. Então, existe esse prejuízo da Previdência, mas que ele é um pouquinho aliviado, porque de uns tempos para cá, nós sabemos que
a Previdência Social, ela tem entrado na Justiça, porque como é um seguro, né, igual o seguro de carro. Se você não cumpre aqueles pré-requisitos, o seguro não paga. Né? A Previdência é a mesma coisa. Então, se ficou caracterizado que a empresa, os seus profissionais, eles não seguiram à risca lá o que eles tinham que seguir em termos de norma, de precaução, de prevenção, e o trabalhador se acidentou, então a INSS fala também não vou pagar. E o que ela já pagou, ela vai entrar com uma ação que nós chamamos de uma ação regressiva, né, na justiça, para que a empresa pague isso para os cofres da Previdência. Então, assim, há primeiro um ônus da Previdência, mas que isso depois vai ser, através, né, muitas vezes, de uma ação judicial, isso vai ser ressarcido. Mas, enfim, nós temos aí um prejuízo de muitos atores com essa má gestão do programa. Então, eu acho que é importante, então, assim, né, que todo mundo, né, esteja aí fazendo o seu trabalho de forma adequada. Teve uma pergunta que eu achei interessante, que a pessoa colocou assim, ó, minha empresa possui uma análise ergonômica do trabalho e alguns riscos foram considerados como baixos. O médico da empresa decidiu colocar no ASO somente risco alto. Essa conduta está correta? Olha, Lizinei, é o seguinte, se a análise ergonômica identificou risco da atividade, isso é um risco, independente se ele é leve, se ele é moderado, se ele é mais intenso. Isso é um risco. Então, se ele não coloca isso no ASO, ele está deixando de reconhecer um risco que existe naquela atividade. O ASO, ele não vai classificar o risco. Então, você não põe no ASO lá se o risco é leve, moderado ou grave. Você põe se existe um risco. Você deve valorar e classificar dentro de uma análise ergonômica, igual nós já discutimos, que serve como referência depois para você, inclusive, avaliar se aquela, né, se aquela gestão da análise ergonômica ali tem sido efetiva. Quando você tem, por exemplo, você tem numa empresa lá 20% dos postos de trabalho com risco ergonômico elevado, e você, depois das suas ações de melhoria, baixou lá para 2%, 1%. Então, assim, isso é um dado macro em que você tem ali uma melhoria. Por isso, a necessidade dessa classificação. Mas no ASO isso não se aplica, tá ok? Ok. Com a nova mudança aí da NR17, né, a novidade do ano trouxe a avaliação ergonômica preliminar. Qual a sua opinião sobre essa avaliação? Você acha que é possível analisar o trabalho através de uma avaliação mais superficial? Olha, Licena, antes de falar responder essa sua pergunta, é importante deixar claro o seguinte. Essa análise ergonômica preliminar, ela sempre existiu, né? Desde quando a gente tinha a redação antiga ainda. Por quê? Porque quando você chegava numa empresa, você não conseguia fazer análise ergonômica simultaneamente em todos os postos de trabalho. Você tinha que priorizar aqueles determinados postos de trabalho, nós já até comentamos aqui na nossa conversa aqui hoje, estabelecer alguns critérios para que você priorizasse alguns setores em detrimento de outros. Então, na verdade, quando você está estabelecendo critérios para priorizar uma ou outra, você já começou a fazer uma análise ergonômica preliminar. Você já, por que eu vou priorizar essa do que daquela? Porque, aparentemente, o risco disso aqui é muito mais significativo que aquele ali. A quantidade de trabalhador aqui é muito maior que aquele. A quantidade de acidentes, queixas, absenteísmo é muito maior nesse setor do que naquele. Então, isso aí, o que é? Já comecei a fazer uma análise ergonômica preliminar. Então, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. E como nós já comentamos aqui agora, a responsabilidade do profissional é o quê? É identificar o risco e eliminar o risco. Então, independentemente se seja análise ergonômica preliminar e vai ficar só por isso mesmo e não vai aprofundar, é responsabilidade do profissional. Então, isso sempre existiu. O que veio agora, com essa discussão toda, a análise ergonômica preliminar, etc., tal, na verdade foi dado um nome apenas para essa rotina que já existia de você priorizar, né, de você priorizar uma área ou outra.
Então, na hora que você me pergunta assim, como é que eu faço uma análise não preliminar? Isso é responsabilidade do profissional de estabelecer ali alguns critérios para ele fazer uma análise mais superficial nesse posto e mais profunda nesse. Vai depender o quê? O profissional é que vai ter que decidir isso. Porque, no final das contas, o que ele tem que fazer? Ele tem que eliminar o risco, seja de um posto de trabalho com menos risco, seja um posto de trabalho com mais risco. Né? Então, assim, na verdade, particularmente, eu acho que o profissional ele pode ter até um checklist para ele fazer ali, mas esse checklist, isso não é nem uma análise econômica preliminar. Né? Ele faz um checklist, falar que aquele lá não precisa fazer análise, não tem risco nenhum, isso é temerário. Né? Porque depois, na hora que tiver um acidente, na hora que tiver uma queixa, algum problema, que até judicialmente tenha que se fazer uma análise mais profunda naquele setor e identificar que existia um risco ali que foi negligenciado para a empresa, vai ser muito pior, tanto para a empresa quanto para o profissional. Então, é responsabilidade dele. Então, essa questão de análise econômica preliminar pode se dar o seu nome que quiser. O importante é o seguinte: o profissional foi contratado para fazer um trabalho ergonômico naquela empresa. Seja preliminar, seja profundo, ele tem que analisar até o último furo se aquele setor necessitar. Né? Então, por exemplo, do jeito que a norma traz, que você passa da preliminar para a análise ergonômica mais aprofundada, em função de uma demanda de um acidente, assim traz a norma, né? Em função de uma demanda de um acidente, em função de uma demanda de um absenteísmo, por causa do PCMSO, está vendo que alguma coisa está errada, isso já não é precoce. Isso aí, na hora que surge essa demanda, um trabalhador já adoeceu. Então, assim, o nosso objetivo enquanto profissional é agir na prevenção, é na precaução. Então, se isso já aconteceu, está errado. Tá? Verdade. Então, assim, o importante é o seguinte, é o profissional explicar para a empresa, falar, olha, independente de análise preliminar ou aprofundada, a minha função aqui é analisar os postos de trabalho e acabar com os riscos ergonômicos aqui dentro. Tá? Isso tem que ser o nosso norte. Tá, ok? E responsabilidade sempre, né, doutor? Às vezes eu vejo algumas discussões e não é porque é preliminar que você não tem que avaliar todas as condições de trabalho, organizacional, ambiental. Não é você passar pela empresa sem deixar rastro, né? E teve uma discussão que eu achei até interessante, que o profissional falou que ele não tinha que fazer o plano de ação na análise preliminar. Eu falei, gente, quem vai fazer o plano de ação de algo que a pessoa foi lá, construiu e que ele vai entregar para a empresa, né? Então a gente precisa, assim, avaliar e levar as soluções, né? E você me lembrou uma coisa aqui importante que eu esqueci de comentar, quando você me comentou assim, quais são aqueles problemas da análise ergonômica mais frequentes? Eu lembrei outro aí agora que você acabou de me falar, a gente vai lembrando. A questão desse cronograma. O que acontece? Eu vejo muita análise ergonômica que o sujeito coloca lá assim, questão de melhoria da análise ergonômica. Fazer um estudo para melhorar a altura da bancada, ou então fazer um estudo para que isso aqui mude a forma do trabalhador trabalhar. E ele coloca aquilo ali como sendo uma responsabilidade da empresa que o contratou. Então, assim, aí para mim tem dois furos aí para mim. Primeiro, esse tipo de atividade, de fazer esse estudo, faz parte da análise ergonômica. E segundo, não é empresa a responsabilidade por isso, é do próprio profissional. Então, assim, às vezes, me mandam aqueles cronogramas, né, com esse tipo de recomendação, e aí a gente faz essa observação. Fala, olha, isso aqui não é uma prescrição de melhoria. Isso aqui é uma prescrição de estudo ergonômico. Né? Aí eu devolvo para eles. Isso aqui é uma prescrição. Mas deveria ser falado, né? Na análise ergonômica. Eu já vi também algumas ações assim. E é complicado, porque a empresa contrata ali um profissional e ele devolve pedindo outro estudo, né? Então, isso daí também eu concordo, é um furo gigantesco. Então, não tem que ler o que está sendo colocado ali, né, pelo profissional. A empresa também precisa ler o documento. Nós já estamos quase estourando nosso tempo aqui.
A maioria Ok. das empresas, né, não tem médico do trabalho. Vamos pensar nessas empresas menores, né? Ainda assim, é possível fazer uma boa gestão de saúde quando o médico ele não está ali na empresa, Essa pergunta realmente é desafiadora, porque né? realmente, assim, de fato, quando você tem um SESMIT dentro de uma empresa, quando você tem os profissionais atuando ali dentro da empresa, diariamente na empresa, obviamente, é muito mais fácil você fazer um trabalho, de você gerir, de você monitorar, de você controlar. Quando você está ausente, obviamente o trabalho fica mais difícil de ser feito. Infelizmente, a grande maioria das empresas que nós temos hoje aqui no Brasil são empresas pequenas, né, que não têm médico do trabalho, não têm SESMIT, e são empresas terceirizadas que prestam esse serviço. Então, vem uma pergunta interessante. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa realidade não é das mais favoráveis. Aqui você tem um programa ali bem feito de gestão. Então, isso torna-se um desafio, né? E é um desafio, aquilo que eu comentei, por exemplo, do PCMSO, o que eu vejo das irregularidades mais comuns? A questão do estudo do nexo e da vigilância em saúde. Principalmente a vigilância em saúde é o ponto mais problemático quando você não tem profissionais ali dentro. Por quê? Porque o trabalhador, ele está trabalhando, ele sente alguma queixa, alguma coisa, ele vai se reportar a quem? Dentro da empresa, você não tem um ambulatório de saúde ocupacional, você não tem ali um enfermeiro do trabalho, então isso passa batido. Então é aquele trabalhador que vai trabalhar com queixa até chegar a um ponto que aquele sofrimento vai virar uma questão de uma patologia, gerando uma Uhum, incapacidade para se afastar do trabalho. Então, assim, verdade. é um desafio. É um desafio, e aí eu acho que aí tem que ser aí, de acordo com, né, o médico responsável, criar situações, criar artifício em que ele possa conseguir compilar, registrar esses dados, né? Seja fazendo um trabalho ali conjunto ali com o técnico de segurança, deixando alguma coisa que o trabalhador possa deixar por escrito, ou que o trabalhador possa se direcionar até a clínica, enfim. Eu acho que isso aí vai ser assim uma coisa particular, discricionária de cada, né, médico responsável, mas de fato dificulta um pouco essa gestão. Concordo também. É onde a gente tem muitas queixas, né? Das empresas menores aí. A última perguntinha, doutor Gustavo. Nos estudos de absenteísmo, a maioria da doença que aparece, independente do ramo de atividade, seja frigorífico, construção civil, sempre tem dor lombar baixa. Por que você acha que isso acontece? É a campeã. Às vezes a atividade está ali, é mais repetitiva, mas tem lá a dor lombar baixa. Ó, isso aí é o seguinte: a dor lombar, estatisticamente, se nós pegarmos a população nossa em geral, nós temos estatística aí que vai variar de 65% até 80% da população, em algum momento da vida, nós vamos ter uma Sim. dor lombar. Então, é um problema crônico, né? Então, assim, não significa que a pessoa com dor lombar baixa vai ter relação com o trabalho, né? Devido à prevalência que a gente tem isso na população em geral, né? Então, aí chama a atenção da necessidade de um bom estudo ergonômico. Por quê? Porque esse profissional com uma dor lombar, sabendo que é um problema, né, fácil de se encontrar, mas se não tem a análise ergonômica que vai justificar que aquela dor não tem relação com o trabalho, a empresa está respaldada por aquilo ali. Agora, a empresa que não tem um bom estudo e a pessoa me aparece com uma dor lombar, aí acaba que o ônus da prova tem que ser da empresa. Né? E se a empresa não tem aquele estudo, o trabalhador, não, mas eu tinha uma atividade ali e tal, como é que você vai provar o contrário? Né? Então, assim, e por isso que é importante, então a análise bem feita, ela tem esse papel, né? Não só de identificar ali os agentes e eliminar eles,
mas ela também serve de própria defesa, entre aspas, né, da empresa, uma justificativa da empresa para aquelas doenças crônicas degenerativas não serem classificadas como doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Então, a questão da lombar talvez seja, né, o ápice, né, daquela doença crônica degenerativa que a gente tem na população em geral, que não necessariamente tem a ver com o trabalho. Mas aí nós vamos ter, se o trabalhador faz algum esforço físico, ali, biomecânico, aí sim, nós vamos precisar da análise ergonômica para respaldar a empresa. Isso. Doutor Gustavo, passei aqui do meu tempo, peço aí desculpa, né? E te agradeço por compartilhar aqui conosco, né, o seu conhecimento, a sua experiência, e que nós possamos, né, cada dia fazer com muita responsabilidade, né, o nosso trabalho na empresa, porque a gente sabe que precisamos alcançar aí, né, o trabalhador. E muito obrigado mesmo, tá? Pelos seus esclarecimentos. Posso divulgar o seu livro no Instagram? Pode, pode, Então, fica à ótimo. vontade. Quando eu terminar, eu Então, vou obrigado a colocar lá. todos que nos assistiram aí. Espero que a gente possa ter contribuído esse tempinho aí, né, para a gente melhorarmos juntos aí e melhorar essas nossas estatísticas da nossa área aí. E sucesso para todo mundo, viu? Sucesso para você também. Muito obrigada. Ótima noite para você. Bom restinho de semana. Tchau. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima live. Obrigada, doutor Gustavo. Boa noite, gente. Até Boa mais. noite.